Existe uma diferença invisível entre duas pessoas que acordam no mesmo dia, na mesma cidade, com os mesmos problemas. A primeira acorda e imediatamente começa a empurrar. Envia mensagens que não deveriam ser enviadas. Força conversas que não estão prontas. Persegue oportunidades com um cheiro de desespero que as afasta antes mesmo de chegarem perto. A segunda acorda, respira fundo e não faz nada. Não no sentido da preguiça ou da resignação, no sentido de quem sabe que existe uma inteligência maior operando nos bastidores da realidade e que o único gesto capaz de ativá-la não é o empurrão do ego, mas o recuo consciente da alma. No final do dia, a primeira pessoa está exausta, frustrada e com a certeza de que precisa se esforçar ainda mais amanhã. A segunda pessoa recebeu uma ligação inesperada. Uma porta se abriu sem que ela batesse. Algo que ela havia soltado voltou transformado, na forma certa, no momento exato. Isso não é coincidência, não é privilégio, não é sorte. É a lei do vácuo operando com a precisão de uma lei física. E hoje, neste vídeo, você vai entender exatamente como ela funciona. Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira violando-a sem saber? E o que é preciso fazer para se tornar o tipo de pessoa para quem o universo trabalha, em vez de resistir? Para entender a lei do vácuo, precisamos começar pelo princípio que ela viola na mente da maioria das pessoas. Porque tudo o que você está prestes a ouvir vai contra o que a cultura moderna te ensinou sobre como conquistar a vida. A cultura moderna é construída sobre um axioma que parece óbvio demais para ser questionado. O axioma diz: se você quer algo, vá atrás. Lute. Persevere. Force. Não aceite um não. Seja implacável. E esse axioma funciona em certos contextos muito específicos, como construir habilidades técnicas ou desenvolver disciplina física. Mas aplicado às dimensões mais profundas da existência, aos relacionamentos, à abundância, à paz interior, à criatividade genuína, esse axioma não apenas falha. Ele produz o efeito oposto do que promete. O budismo chama esse mecanismo de tanha, que se traduz como sede ou anseio compulsivo. É o estado em que a mente está permanentemente em busca de algo que lhe falta. E aqui está o que os mestres budistas observaram com uma precisão que a ciência moderna só recentemente começou a confirmar. O próprio estado de anseio cria a realidade da falta. Não é que você anseia porque lhe falta algo, é que a falta persiste porque você anseia. A sede é a causa, não o efeito. Quando você opera a partir do tanha, você emana para o campo da realidade uma frequência que diz: eu não tenho, eu preciso, eu estou incompleto. E o universo, que é um espelho perfeito, reflete de volta exatamente essa mensagem. Ele não te pune, ele simplesmente obedece. Devolve para você a realidade que corresponde ao estado que você está sendo. Os evangelhos descrevem essa mecânica com uma clareza que choca quem está disposto a ler sem os filtros da interpretação religiosa convencional. Há uma frase de Jesus que foi repetida em igrejas durante séculos, sem que seu significado mais profundo fosse realmente compreendido. A frase é esta: a quem tem, será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lida superficialmente, essa frase parece uma crueldade cósmica, uma lei que favorece os ricos e prejudica os pobres. Mas lida com os olhos da lei do vácuo, ela revela uma mecânica de consciência absolutamente precisa. Jesus não está falando de posses materiais. Está falando de estados internos. Está dizendo que quem habita o estado de plenitude, o estado de quem já é inteiro, continuará recebendo porque o campo ao redor dessa pessoa está alinhado com a recepção. E quem habita o estado de escassez, de quem nunca tem o suficiente, continuará perdendo porque o próprio campo que essa pessoa irradia repele o que poderia chegar. A lei do vácuo é, em sua essência, a arte de habitar o estado de plenitude antes que a plenitude se manifeste no plano físico. É o paradoxo central de toda a sabedoria ancestral. Você precisa ser o que quer atrair antes que haja qualquer evidência externa de que você já o tem. E aqui está onde a maioria das pessoas trava. Porque ser o que você quer atrair quando a realidade externa ainda não mudou exige um tipo de fé que não é crença cega.
É uma fé fundada na compreensão da mecânica. É saber que o visível sempre segue o invisível, que a forma sempre segue a frequência, que a manifestação sempre segue o estado de consciência. Mas há um obstáculo anterior a tudo isso. Um obstáculo que precisa ser nomeado com precisão antes de qualquer outra coisa. Porque você não pode criar um vácuo real enquanto estiver segurando detritos com as duas mãos. O vácuo não é simplesmente uma ausência. No budismo, o conceito de sunyata, que frequentemente se traduz como vazio, não significa nada. Significa potencial puro. É o espaço que precisa estar completamente livre de conteúdo antigo para que o novo possa emergir com integridade. É como um campo que precisa ser arado, limpo de toda a vegetação morta e deixado em pouso antes que uma nova semente possa se transformar em colheita abundante. O problema é que a maioria das pessoas está com o campo entupido. Entupido de relacionamentos que já acabaram, mas que o medo da solidão se recusa a soltar. Entupido de narrativas sobre si mesmas que foram escritas por outros há décadas e que nunca foram questionadas. Entupido de ressentimentos que consomem energia vital diariamente sem produzir nada além de mais sofrimento. Entupido de ocupação constante, de barulho eletrônico, de notificações, de opiniões alheias entrando pelas janelas abertas da mente a toda hora. E o mais revelador de tudo, entupido de versões antigas do que você quer. Porque um dos maiores paradoxos da lei do vácuo é que às vezes o que está bloqueando o que você realmente precisa é exatamente aquilo que você acredita que quer. Você está tão agarrado à forma específica como imagina que a bênção deve chegar, que não consegue ver as portas que estão se abrindo em formatos diferentes. O Evangelho de João registra uma cena que ilumina isso com uma força desconcertante. É o momento em que Jesus diz aos seus discípulos: "É melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá." Os discípulos estavam agarrados a uma forma específica de presença, e essa forma específica, por mais preciosa que fosse, estava ocupando o espaço onde algo mais vasto e mais permanente poderia habitar. O vácuo criado pela partida era a condição necessária para o que viria. Há uma sabedoria nessa passagem que vai muito além de sua dimensão teológica. Ela descreve a lei universal pela qual toda grande transformação opera. Algo precisa partir para que algo maior possa chegar. E a dificuldade não está em aceitar essa lei intelectualmente. A dificuldade está em ter a coragem de ser aquele que solta primeiro, antes de ter qualquer garantia sobre o que virá depois. Criar o vácuo real exige 3 movimentos distintos. Não são passos sequenciais, são práticas simultâneas que se reforçam mutuamente. E cada uma delas vai contra um instinto profundamente condicionado. O primeiro movimento é o silêncio intencional. Não o silêncio da derrota. Não o silêncio de quem não tem mais nada a dizer. O silêncio de quem entendeu que cada palavra desnecessária, cada reação automática, cada justificativa não solicitada é um vazamento de energia vital. É energia que poderia estar acumulando no seu interior, construindo densidade e magnetismo, sendo desperdiçada na tentativa de gerenciar a percepção alheia. O mestre budista Thich Nhat Hanh descrevia a mente humana como uma casa com todas as janelas abertas. O vento da opinião de todos entra, bagunça tudo, e você passa o dia inteiro tentando reorganizar os móveis em vez de simplesmente fechar as janelas. O silêncio intencional é o ato de fechar as janelas, de decidir que nem toda provocação merece resposta, que nem toda ausência merece ser preenchida com palavras, que o espaço entre o estímulo e a resposta é o lugar onde a sua liberdade genuína reside. O segundo movimento é a renúncia sem drama. Soltar o que está morto não como um ato de sacrifício heróico, mas como um ato de higiene espiritual. Com a mesma naturalidade com que você descarta o que não serve mais no plano físico, você libera o que não serve mais no plano emocional e mental. Sem cerimônia excessiva, sem narrativas intermináveis sobre o que foi perdido. Com a serenidade de quem entende que o espaço liberado não é uma ferida, é uma abertura. O Sermão da Montanha começa com uma beatitude que, lida pelo prisma da lei do vácuo, revela uma profundidade que raramente é explorada. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus.
A pobreza de espírito não é mediocridade intelectual nem fraqueza de caráter. No grego original, a palavra usada é ptokos, que descreve alguém completamente vazio, sem nada nas mãos, sem nada a defender. É o estado de quem chegou diante do infinito com as mãos absolutamente abertas. E é exatamente esse estado de receptividade radical que permite que o reino, a plenitude, o fluxo, entre sem obstáculo. O terceiro movimento é a confiança ativa. E esta é a parte mais difícil. Porque depois que você criou o silêncio e soltou o que estava agarrado, você entra numa fase que parece errada. Uma fase de aparente vazio onde nada ainda se manifestou. Uma fase que o ego interpreta como prova de que você errou, que deveria ter continuado lutando, que o universo não está ouvindo. O budismo tem um nome para essa fase. É chamada de bardo, o espaço entre. O espaço entre o que foi e o que ainda está emergindo. E a instrução dos mestres para esse espaço é sempre a mesma: não preencha. Não corra para a ação compulsiva para escapar do desconforto do vazio. Permaneça. Observe. Confie que o campo está trabalhando exatamente porque você parou de atrapalhar. A confiança ativa não é passividade. É a ação mais sofisticada que existe. É a ação de quem aprendeu a distinguir entre o movimento que nasce do medo, que sempre cria mais do que foge, e o movimento que nasce da intuição alinhada, que encontra o caminho de menor resistência, porque está em harmonia com o fluxo. Jesus descreve esse estado no Sermão da Montanha, com uma imagem que deveria ser meditada diariamente por qualquer pessoa que estuda a lei do vácuo. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Isso não é uma instrução para não trabalhar. É uma instrução sobre o estado interno a partir do qual o trabalho deve brotar. As aves não operam a partir da ansiedade da escassez. Elas operam a partir de uma confiança instintiva no suprimento do campo. E essa confiança, paradoxalmente, é o que as mantém em alinhamento permanente com o que precisam. O budismo descreve a mesma qualidade como mente de principiante. A mente que não está sobrecarregada por expectativas rígidas sobre como as coisas devem ser. A mente que se apresenta ao momento com abertura genuína, sem a armadura do que já sabe, sem a ansiedade do que ainda não tem. É uma mente que cria vácuo constantemente, não por esforço, mas por presença. E agora chegamos ao ponto que fecha o círculo, porque existe uma pergunta que naturalmente surge em qualquer pessoa honesta quando escuta tudo isso. A pergunta é: mas e a ação? Se a lei do vácuo pede recuo e silêncio e confiança, onde entra o esforço? Onde entra a responsabilidade? Onde entra o trabalho? A resposta é que a lei do vácuo não elimina a ação. Ela transforma a qualidade da ação. Ela move você do fazer ansioso para o ser magnético. Ela muda a fonte de onde suas ações brotam. Em vez de brotarem do medo de não ter o suficiente, elas passam a brotar da plenitude de quem já é suficiente. E ações que brotam da plenitude têm uma eficiência que ações que brotam do medo nunca podem alcançar, porque elas não carregam o peso da necessidade de resultado. Elas são limpas, elas são precisas, elas encontram o caminho. O vácuo que você cria no interior não é uma ausência de vida. É o útero onde a vida mais densa e mais real é gestada. É o silêncio de onde toda música verdadeira emerge. É o espaço entre as palavras sem o qual não existe linguagem, apenas ruído. Você não foi ensinado a criar vácuo. Foi ensinado a preenchê-lo compulsivamente. A cada desconforto, um anestésico. A cada silêncio, um barulho. A cada espaço vazio, uma ocupação urgente. E esse condicionamento é o maior ladrão da sua capacidade de atrair, porque você não pode receber o que está sempre com as mãos cheias. A partir de hoje, o convite é simples e exigente ao mesmo tempo. Identifique uma área da sua vida onde você está empurrando quando deveria recuar, onde está falando quando deveria silenciar, onde está segurando quando deveria soltar. E pratique o vácuo ali, não como uma estratégia para forçar um resultado, como uma expressão genuína de confiança de que o que é seu por direito não precisa ser perseguido.
Precisa apenas encontrar o espaço para chegar. O universo não responde ao grito do desespero. Ele responde ao silêncio da plenitude. Não porque seja indiferente ao seu sofrimento, mas porque é um espelho perfeito. E espelhos não discutem com o que está diante deles. Eles apenas refletem com fidelidade absoluta. Seja o que você quer ver refletido. Esvazie as mãos, abra o campo, e então observe, com a serenidade de quem já entende a mecânica, como o que é realmente seu começa a encontrar o caminho até você. Se este conhecimento acendeu algo real em você, deixe o seu gostei e inscreva-se aqui no Poder Interior em Ação. Cada vídeo é construído para chegar no momento certo, para a mente que está pronta para receber. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir isso agora. E até o nosso próximo encontro. Mantenha-se inabalável.